o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Você não pode resolver o problema desta criança, deste recém-nascido que está hospitalizado, a exemplo do filho da Adriana, que estava com bolhas em todo o corpo, mas não era bolhas que podia ficar em casa, ele ficou em estado grave, hospitalizado. Liga agora para este conhecido seu, para este ente querido, que tem um filho, um adolescente, que tem uma criança hospitalizada em estado grave. O Walter, que eu conheci lá em Campinas, ele tinha 2 ligamentos do joelho rompidos. Inclusive, ele havia se sujeitado a operações. Você vai acompanhar. O caso dele era gravíssimo. Esse homem não era para estar de pé, esse homem não era para estar andando e muito menos trabalhando, vivendo uma vida normal. Mesmo porque as dores eram crônicas, as dores eram fortíssimas. Bem, você vai saber o que aconteceu quando ele bebeu da água viva. E a senhora Isabel, que sofreu com anemia profunda. E quem já sofreu com anemia profunda ou conhece alguém que é vítima de anemia profunda, essa pessoa não tem ânimo para nada, não tem força para nada. Bem, os casos verídicos vão provar para você, meu amigo, que para este problema grave que você está enfrentando, na saúde, na família, na vida econômica, na vida espiritual, tem solução. O tempo dos maiores milagres completou 25 anos, onde semanalmente 37 mil pessoas passam pelas portas deste templo aqui na Zona Sul de São Paulo, pessoas sinceras, de diferentes partes da capital e do estado aqui de São Paulo, buscando o Deus vivo. E estas pessoas saem daqui com algo em comum, além do sorriso. Elas saem daqui com a resposta que vieram buscar. Eu estava com anemia profunda, que tomava remédio, tomava vitamina, ferro na veia, mudei toda a alimentação e a anemia não cedia. Isso por quanto tempo? Eu fiquei por 8 meses. 8 meses? 8 meses. Até o médico, apareceu um caroço aqui na frente, fui no médico, ele fez exame e descobriu que era o rim. E a anemia não cessava por causa do problema no rim. Qual o seu nome? Tudo bem, obrigado. O que aconteceu aqui diante do altar, Walter? Algum tempo atrás eu havia sofrido um acidente, estava me recuperando e tal. Há quanto tempo atrás? Há 5 ou 6 meses atrás. Aí eu fiz 2 cirurgias na perna, beleza, estava recuperando. Só que aí fui em 3 médicos diferentes, porque eu estava com muita dor no joelho. E aí foi constatado que eu estava com 2 ligamentos de joelho rompido. Meu Deus! Aí falou que eu iria ter que fazer mais 2 cirurgias. Oh, Jesus! E só que eu não estava aceitando. O mal vinha falando na minha cabeça, não, você vai ter que fazer cirurgia, faz parte, a vida é assim. Mas eu não estava aceitando. Estava com o corpo todo estourado, dentro da boca, dentro da garganta, Mas a o língua. que foi que houve? A médica falou que foi uma doença que aconteceu com todas as crianças, né? E ficou assim por quanto tempo? Ficou, acho que mais de uma semana. Aí eu passei a fazer uso da água, passei a vir, porque a anemia era profunda, tirava todas as minhas forças físicas. Tô ótima, eu tô bem, graças a Deus. Tô curada, eu fui curada. Não toma mais medicamento? Não tomo remédio nenhum. O remédio... E aquele caroço que a senhora falou que não tem mais nada, não. derivado Não do tem, problema não tem. Já foi. nos rins? Já foi, já Tudo? sumiu, já sumiu. Meu Deus! Ulalá, Deus é grande. Deus é maravilhoso o que Ele fez na minha vida, porque eu ficava sem força física. Imagina. E foram 7 médicos que desenganaram meu rim. 7 médicos de especialidade diferente. E todos chegavam a um pelo tanto de bactéria, que tinha 1 bilhão de bactérias, pelo tanto de bactéria, ele falou, já comeu o seu rim. O rim direito aparece só uma sombra.
Hoje está restaurada, faz vida normal, sem Normal, dores, normal, sem dores, sem anemia, sem medicamentos. sem medicamento, não tomo mais Deus nada. do céu. Meu rim tá ótimo. Que Deus abençoe. E hoje eu cheguei aqui com muita dor. Eu vim dirigindo, sentindo dor, vim mancando. Mas veio. Vim em CRI, né? Aí a hora que eu cheguei aqui na consagração, cheguei aqui na frente, eu somente CRI. E eu agora minha perna não dói, graças a Deus. Você não podia nem andar direito, você está batendo o pé aí. Olha só. Não podia nem fazer isso. Jesus, Deus é grande. Foi Ele que operou o milagre. Eu creio. No corpo e na alma. Amém. Deus é contigo. Obrigado. Começou a ficar melhor depois do tratamento com a água. A senhora vinha buscar a água dos maiores milagres e Isso. fazia como o uso da água? Eu dava para ele tomar, né? E ao mesmo tempo eu colocava dentro da banheira para dar banho nele. Aí tanto veio que tá marca ainda, ó. Aqui Ficou só na a marca. perninha dá para ver também aqui. É, dá ali. para ver que ficou a marca, mas ele estourou todo, o corpo inteiro, a cabeça, tudo estourou todo. A pele tá limpinha. Tá. Aqui ficou a marca para a glória de Jesus, né? Qual é o conselho para a senhora, para esse pai, para essa mãe que tem uma criança doente, desenganada, hospitalizada, Para não desistir, para continuar, e usar a Usar água a dos água. maiores milagres como um ponto de contato? com certeza. Aconteceu o milagre, o impossível se torna possível. Quando você e eu exercitamos o poder da fé no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não falha. O Deus ou os deuses das religiões, das filosofias, dos livros, dos gurus, dos coaches, eles falham, porque são invenções. Agora, o Deus da Bíblia, o Criador, ele não falha, não. E a água viva é um ponto de contato. Essa água foi consagrada lá no Monte Hermon, em Israel, o Monte da Transfiguração, onde Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. Você está aí deformado pelo vício, pela doença, pela miséria, pela traição, pela depressão. Traga uma garrafinha com água, eu vou colocar um pouco da água viva consagrada no Monte Hermon, e você também vai ser transfigurado. A exemplo destas milhares de pessoas que participam aqui aos domingos no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias. Repita, avenida, fala em voz alta, por favor, avenida, mais alto, Avenida João Dias, 1800. Diga, onde eu darei o meu maior testemunho. A palavra de Deus é clara quando diz assim, em Êxodo, o próprio Deus falando ao seu povo, capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, Moisés falando ao povo, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Está aqui escrito. E tirarei do meio de vós as enfermidades. Agora é Deus falando. Deus quer tirar essa enfermidade, seja ela do corpo, derivada a um tumor, uma infecção, uma bactéria, a uma dor crônica que não conseguiu ser diagnosticada, tratada, porque a origem é espiritual, mas quando essa água viva toque nos seus lábios, chegue ao seu estômago, ao seu organismo, essa água viva consagrada no Monte Hermon, aonde o Filho de Deus foi transfigurado diante dos seus discípulos, meu amigo, vai acontecer o sobrenatural. Você que diz, bispo, olha, a minha vida está deformada por causa do vício das drogas, da promiscuidade, da prostituição, da traição. A minha vida econômica está, desfigurada por causa das dívidas, por causa da falta de clientes, de oportunidades. Seja o que for que esteja desfigurando a sua imagem como pai, como filho, como cidadão, como cristão, essa água como um ponto de contato, água viva, consagrada no Monte Hermon, vai ser usada para trazer para você a cura, a libertação e, sobretudo, o batismo com o Espírito Santo. É Deus que promete tirar do nosso meio as enfermidades e nos curar, mas cabe você buscá-lo, a exemplo destas milhares de pessoas que passam aqui todos os domingos no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo. Para você que diz, mas eu não vivo em São Paulo, eu estou no interior, eu estou em um outro estado, como posso, o que devo fazer para comparecer à Universal?
aqui no meu estado, na minha cidade, acesse o site oficial universal.org/localizar. Nós temos mais de quase 8 mil templos à sua disposição aqui no Brasil. Basta você acessar universal.org/localizar. Para os pais, ver um filho sofrendo, se ferindo e querendo pôr fim na própria vida é muito triste. Que ela tinha uma tristeza profunda, fortes dores de cabeça e só queria ficar trancada no quarto. E a vida para ela parece que não tinha nenhum sentido mais. Então eu sofria muito com isso, porque uma mãe não quer ver uma filha dessa maneira. O ponto mais crítico que eu presenciei, quando o pai dela viu que a luz do quarto dela estava acesa e ela estava se mutilando, se cortando no quarto e tentou o suicídio. Eu fiquei assim, né, tipo em choque, assim, eu não acredito fazendo isso. Eu me sentia muito vazia. Na minha cabeça não fazia mais sentido viver. Isso foi perdendo a graça para mim. Era como se não fizesse sentido eu viver, como se não fizesse sentido eu estar existindo ali. Eu não conseguia de fato entender a Deus. Para mim ele não existia mais. E eu ia para a igreja às vezes quando eles falavam para eu ir, mas eu dormia na reunião, eu tinha total zero temor e não ligava mais para isso. O amor gigante que os pais têm pelos filhos os dá uma força inexplicável para lutar por eles e pela sua felicidade. Esther e Reginaldo não pensaram duas vezes quando viram a situação em que a filha se encontrava. Recorreram a Deus e foi no altar e usando a água dos maiores milagres que eles ajudaram a filha a se curar. Eu comecei a lutar por ela na igreja, fazendo tratamento, eu colocava água na comida dela. Sempre quando ela for comer, eu cozinhava o arroz, colocava água, cozinhava uma carne, colocava água e usando a minha fé. E assim, pouco a pouco, ela foi mudando, transformando. Com esse tratamento que ela começou a fazer, isso começou a despertar na minha mente. O próprio Deus começou a abrir os meus olhos, a limpar os meus olhos para de fato ver o quanto que eu precisava de ajuda. E foi isso que de fato me transformou, que eu comecei a de passo em passo, começar a buscar, a de fato querer a Deus e a transformação começar. Não importa qual seja o problema, para quem tem fé em Deus, a cura e a transformação são garantidas. Eu passei muito mal e fui parar no pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, o médico detectou, através do exame do ultrassom, que eu estava com pedra na vesícula e que só a cirurgia iria resolver o problema. Na hora que o médico me deu essa palavra, eu repreendi e falei com Deus: meu Deus, eu uso a água do milagre, então eu vou perseverar e pedir novos exames para ele. E após 3 meses fazendo o acompanhamento médico e mesmo assim ele batendo na mesma tecla que eu teria que fazer a cirurgia. E aí quando foi na última reunião que eu participei, o bispo nos chamou lá na frente e perguntou quem tinha cirurgia para marcado ou problema de saúde viesse na frente. E eu fui com toda a minha fé e determinei: meu Deus, hoje eu saio daqui com o meu milagre. E assim aconteceu. Quando foi agora essa última semana, eu fui fazer o exame e foi detectado no exame que eu não tenho pedra na vesícula. E o médico me garantiu que não existia tratamento para pedra na vesícula, que só a cirurgia iria resolver, mas a água do milagre resolveu. Milagre no dicionário significa facto sobrenatural oposto às leis da natureza. Muitas vezes os médicos tentam achar uma explicação para as curas que vão além da medicina. Sem sucesso, o que os resta é aceitar que foi um milagre de Deus. Se você está precisando de um milagre em sua vida, venha para a concentração de fé em milagres. Entregue sua vida no altar. Faça o uso da água dos maiores milagres e tenha sua vida transformada. A reunião acontece aos domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Não desista deste ente querido seu, esteja ele sofrendo ou tentando se livrar de um vício, de uma doença,
de um trauma, de um problema espiritual, psíquico, emocional, familiar, a exemplo da Esté e a família que sofreu porque ela chegou a tentar o suicídio e se automutilava, mas os pais não deixaram de crer. Dói muito como pai, como mãe, como irmão, como filho, ver um ente querido se autodestruindo. Vamos lutar, vamos dar as mãos, vamos invocar ao Deus vivo que é família, Pai, Filho, Espírito Santo. Traz Ele, leva Ele ao Universal aí na sua cidade, leva uma garrafinha com água. Aqui na Zona Sul de São Paulo nós vamos colocar a água viva, essa água que nós intitulamos Viva, símbolo do Espírito Santo, consagrada no Monte Hermon, lá em Israel, onde Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. Todo mundo hoje vê a Esté transfigurada, né? Outra filha, outra pessoa. Lindo, né? Maravilhoso. Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. A senhora Silvia, que foi diagnosticada com pedra na vesícula, Deus operou o sobrenatural. Deus faz a parte dele sempre que eu e você completamos a nossa. Então, pare de dar desculpas. É muito longe. Mas eu sou frequentador de uma outra denominação. Esse é seu problema. Você é religioso e não cristão. O religioso segue a sua denominação, a sua religião, o seu credo. O cristão, ele segue a Cristo. Eu acho que você tem que tomar uma decisão, hein? Porque a sua situação está se agravando a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês que passa. Aqui no Templo dos Maiores Milagres ficam assim os céus, olha só, abertos sobre o povo que invoca ao Deus vivo, pois Jesus disse aquele, ou aonde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali entre eles ele estará. Assim ficam os céus, no mundo espiritual, abertos sobre todos os que o invocam em espírito e em verdade. Domingo agora, a partir das 8h30, eu estarei na entrada do Templo dos Maiores Milagres para lhe recepcionar com a água viva, a água consagrada, lá no Monte Hermon. O endereço é a Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro. E para mais informação, você pode acessar o site universal.org/localizar e obter o endereço da Universal mais próximo da sua casa. Para você que precisa desabafar, falar com alguém que entenda a sua dor, nós entendemos, porque nós já sofremos o que você sofreu. Pode ligar agora, 5644-5210. Repita, 56, fale, 56 44 5210. 0 operadora 11. É o telefone aqui da Central de Atendimento, na Zona Sul de São Paulo. Nós podemos lhe ajudar, porque nós entendemos a sua dor. Água viva. Fonte de vida. O meu filho é um milagre vivo, da morte para a vida. Eu tenho esse milagre na minha família. De cura. Eu não sinto dor nenhuma, eu não tomo mais as medicações, eu não tenho mais obstrução nas artérias. De libertação. Ele tinha o vício de bebida, então nunca dava certo. Meu marido foi liberto dos vícios. De restauração. Complexo, um vazio muito grande dentro de mim. Hoje não tenho mais complexo, medo. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Símbolo do Espírito Santo. Então eu não sabia o meu valor, então eu aceitava tudo que as pessoas me impunham, né? E eu me preocupava muito com o que elas pensavam de mim, porque eu tinha aquela carência de ser aceita. Hoje, tudo que eu preciso, eu recorro à presença de Deus. Eu vou até o Senhor Jesus e falo, o que eu tenho que fazer? Consagrada pelo bispo Júlio Freitas no Monte Hermon, em Israel, a água viva é um elemento sagrado, um ponto de contato entre Deus e o homem. Nós vamos consagrar esta água intitulada Água Viva, para que através da mesma haja cura, libertação sua, dos seus entes queridos, dos seus conhecidos, familiares, daqueles que vão chegar na Igreja Universal
com a garrafinha com água, símbolo do Espírito Santo, e eu vou estar na entrada, como sempre o faço, para lhe recepcionar juntamente com os seus. Interceda por quem mais precisa. Provoque o seu milagre. Eu bebi água do tratamento, eu falava para Deus, eu tô bebendo, meu Deus, mas é para agir no corpo dele. Ele voltou, ele acordou bem, né? Ele não precisa de aparelho para respirar, ele estava curado. Junte-se a mais de 12 mil pessoas todos os domingos e receba a água viva. A água que, aliada à fé, pode transformar a sua vida e a de sua família. Eu não fico sem minha água. Para onde eu vou, se eu viajo, eu levo minha água e tomo de manhã e à noite. Traga uma garrafa d'água e receba a água viva das mãos do Bispo Júlio Freitas. Domingo, às 8h30 da manhã, antes da grande concentração de fé e milagres, aqui no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A água que, aliada à fé, pode transformar qualquer problema em milagre. Não adianta vir, né, pegar a água, levar para casa e achar que aquilo não vai resolver. Você precisa usar a sua fé. Não fale mal de ninguém, não amaldiçoe. Na nossa boca está o poder de abençoar, de dar vida ou de amaldiçoar e matar. Não faça isso. Nós fomos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Deus julgará a todos nós, porque certamente ninguém vai zombar de Deus. Aquilo que semeamos, isso colheremos nesta vida. E depois dela, seja a morte eterna ou a vida eterna. Se sobre você há uma nuvem carregada de problemas, de opressão, de acusação, devido a escolhas erradas, reações indevidas, você andou em lugares incertos, você se envolveu com pessoas mal intencionadas. Bispo, parece que sobre mim sempre está acontecendo uma tempestade. As nuvens são pesadas. Meu amigo, quando você colocar os pés aqui, neste santuário consagrado ao Deus vivo há 25 anos atrás, aproximadamente 37 mil pessoas passam aqui semanalmente no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo. E todas essas pessoas têm algo em comum. Além da fé, claro, sinceridade. E isso atrai o Altíssimo. Os céus são abertos sobre nós e os raios de luz do seu Espírito alcançam o nosso entendimento, que é a inteligência por meio da sua palavra. E tudo começa a mudar na nossa forma de se ver, de falar, de agir, de reagir. Por isso eu desafio a você, evangélico, católico, judeu, espírita, você budista, testemunha de Jeová, muçulmano ou ateu, pobre, rico, famoso, anônimo, tenha sido você uma pessoa boa ou má, Deus marcou um encontro com você. Aí, onde você está, Ele te sacudiu e te fez entender que Ele não deixou de crer em você. Nós queremos lhe ajudar, mas você tem que ser sincero, porque caso contrário, nem Deus poderá lhe ajudar. Tome essa decisão de buscar a Deus com sinceridade. Coloque de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas. É muito longe, já sofri muitas decepções, já tentei e não deu certo, e blá, 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 blá. Vamos buscar a Deus como diz as Escrituras Sagradas. Domingo no Templo dos Maiores Milagres, aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Em um templo da Universal, você terá a oportunidade também de buscá-lo de forma bíblica e conhecê-lo pessoalmente. Por isso, eu digo e repito, pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas.
universal nos presídios. Os voluntários do UNP fizeram uma visitação e levaram aos familiares de diversos reclusos uma palavra de fé e libertação. Na ocasião, eles também foram presenteados com o livro do Bispo Edir Macedo, Luz do Presidiário, o qual contém inúmeros ensinamentos com 7 passos para alcançar uma nova vida, que só é possível quando priorizamos o Altíssimo, o único que pode libertar verdadeiramente qualquer pessoa de qualquer prisão. Mercado Solidário. Mais uma mega ação do Mercado Solidário aconteceu no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo. 700 pessoas puderam fazer o que não faziam há um bom tempo, uma feira completa, e levar para casa desde alimentos não perecíveis até legumes e verduras. Muito mais do que matar a fome e ganhar alimentos, eles receberam atenção, respeito e sentiram o amor de Deus em cada mão estendida, em cada oração. Força Team Universal. Estar com o grupo FTU aos domingos pela manhã já virou um hábito entre os adolescentes. O encontro, que teve como tema central a quebra das maldições com a Santa Ceia, reuniu centenas de jovens que receberam orações e uma palavra de fé, na qual Deus fala que cada um deles é escolhido por Ele para um grande propósito aqui na Terra. Você, adolescente de 11 a 14 anos, sinta esse chamado. Venha até o Templo dos Maiores Milagres e se junte ao grupo FTU para uma grande transformação em sua vida. E você, já pensou em ser um voluntário da fé, ajudar ao próximo, ser instrumento de Deus para milhares de pessoas? Seja um voluntário dos diversos grupos sociais aqui do Templo dos Maiores Milagres. Mais informações, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.